Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica. O jogo de hoje é Noctiluca. Noctiluca é um jogo de 2019 do autor Shem Phillips, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. E em Noctiluca nós seremos mergulhadores que estamos tentando coletar Noctilucas. E o que são Noctilucas? São pequenos seres da família dos protozoários, pelo que eu procurei saber, que vivem nas águas, né, e são bioluminescentes, emitem luz. E diversos povos, diversas culturas têm o hábito, o costume de coletar esses pequenos seres luminosos e guardá-los em potinhos, que segundo as crenças de alguns povos antigos, teriam propriedades curativas e coisas do tipo. Então, em Noctiluca, nós teremos esses mergulhadores que iremos tentar coletar as Noctilucas para formar esses potinhos, né, juntar potinhos de Noctilucas para entregar ali aos curandeiros que encomendaram esses potinhos para nós. E aqueles que fizerem isso da melhor forma possível vão ganhando pontos de vitória, e no final quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então, como é que se joga? Vou começar pela preparação, que eu já deixei aqui quase tudo preparado. Nós temos esse tabuleiro aqui, formado nesse formato hexagonal, que representa o mar, né? Onde a gente vai coletar as águas. Aliás, eu não tenho certeza se é um mar ou um lago. Não sei se ela vive na água doce ou na água salgada. Enfim, as águas onde nós vamos coletar as nossas Noctilucas. Se você prestar atenção, é um hexágono que tem dois anéis, se podemos chamar assim. Um anel mais externo e outro mais interno. E essa casa central, ela é uma ilha, certo? Ela não é considerada a parte jogável do terreno. Então você vai pegar os dados, são 104 dados ao todo, em 4 cores diferentes, vai de forma aleatória sortear e jogar 5 dados em cada uma das casas do anel mais externo e 4 em cada uma das casas do anel mais interno. E esse lançamento dos dados deve ser feito realmente da forma mais aleatória possível. A regra não estabelece um critério para essa aleatoriedade. Eu até acho que seria uma boa ideia se o jogo viesse com um saquinho preto para você sortear os dados. Mas você pode também simplesmente pegar o saco do jogo, onde os dados vêm, despejar todos eles no tabuleiro de uma vez só e simplesmente depois ir fazendo essa separação. 5 dados em cada casa, no anel mais externo, 4 no anel mais interno. Os dados representam, como vocês devem estar imaginando, as próprias Noctilucas. E como eu já mostrei aqui, sobram alguns dados, deixe eles por perto, pode ser na caixa do jogo, na tampa da caixa de preferência, porque você vai precisar deles mais tarde, certo? Nós temos aqui essas fichas de pontuação que vêm em 3 cores, amarelo, marrom e vermelho. Você deve pegar essas fichas e empilhá-las em pequenas, né, pilhas em ordem crescente, ou seja, a primeira ficha do topo da pilha é a de menor valor e a última da base da pilha é a de menor valor, é a de maior valor, desculpem. Se você reparar, todas essas fichas de pontuação, de um lado elas são coloridas e mostram pontuações que vão de 2 a 8, e no verso todas elas são cinza e todas elas mostram a mesma pontuação, de um único ponto. Então você vai deixar elas com o lado cinza para baixo e o lado colorido para cima, e na ordem, né, a ficha de maior valor por último e a de menor valor em cima. Você vai disparar as 3 cores, a dourada, a amarronzada e a vermelha, né? A marrom e a cor de bronze, cor meio vermelha. Nós temos essas cartas aqui, que são chamadas cartas de Noctilucas favoritas. Cada um mostra uma das 4 cores. Noctiluca, eu não tinha dito ainda, é um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores. Aliás, ela tem um modo solo, que inclusive usa o outro lado do tabuleiro, mas nós não vamos explicar aqui nesse vídeo, certo? Vamos explicar apenas o modo padrão de 2 a 4 jogadores. O verso dessas cartas tem um pequeno lembrete de tudo que pontua no final do jogo para facilitar a vida dos jogadores. Então você dá uma embaralhada, isso, os jogadores sorteiam uma dessas cartas, cada um olha apenas para si e não mostra aos demais colegas qual será ali a sua Noctiluca favorita. Você já deve imaginar que existe um bônus, uma bonificação para os jogadores quando eles coletam Noctilucas da sua cor favorita. Obviamente eu vou explicar em detalhes mais adiante. Então cada jogador guarda consigo essa sua carta de Noctiluca favorita virada para baixo, sem mostrar aos colegas. Você
vai pegar ainda esse baralho de cartas que mostra os potes, né, os frascos de Noctilucas. Vai dar uma boa embaralhada, vai entregar 3 para cada jogador. O jogador dessas 3, ele vai escolher 2 com as quais ele pretende ficar. E é importante que isso seja feito depois da distribuição das Noctilucas favoritas, né? Porque isso provavelmente vai interferir na escolha. Ele escolhe 2 com as quais ele quer ficar, mantém à sua frente, deixa eu achar um pouquinho o tabuleiro aqui, mantém à sua frente na área de jogo essas 2 que ele escolheu e devolve a outra para o baralho central. São todas as cartas que sobraram, né? Todos os jogadores vão repetir, vão fazer esse processo, né? Vão sobrar ainda aqui várias cartas. E essas cartas que sobraram vão ser divididas em 4 pilhas de tamanho aproximadamente igual, que você deixa perto do tabuleiro, viradas para cima, certo? A regra diz que é aproximadamente igual mesmo, certo? Não precisa se preocupar tanto em deixar o tamanho dessas pilhas exatamente igual, certo? As cartas de frascos, de potes de Noctiluca que sobraram, depois de cada jogador ter escolhido aí os seus 2 potes iniciais. Então você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser. O jogador recebe essa fichinha para indicar que ele é o jogador inicial da primeira rodada. Ah, já esquecendo também, esses peões. São um total de 12 peões. O jogo, como eu disse, deixando à parte o modo solo, é para jogar de 2 a 4 jogadores. Então 12 é múltiplo, tanto de 2 como de 3 como de 4. Logo você divide os peões igualmente entre os jogadores. Se estiver jogando em 2 jogadores, 6 para cada um. Em 3 jogadores, 4 para cada um. E em 4 jogadores, 3 para cada um. Cada jogador então vai pegar esses peõezinhos que recebeu conforme essa divisão. Vamos pegar 3 aqui, simulando como se fosse uma partida entre 4 jogadores. E agora sim, a gente está pronto para começar a jogar. Então, como é que funciona? Em que consiste o turno de um jogador? O jogador vai pegar um dos seus 12 peões e vai posicionar em um dos 12 espaços ao redor do tabuleiro, né? Ao redor aqui do lago. Se você prestar atenção, nós temos 12 reentrâncias assim, que percorre toda a borda do nosso lago, aqui do nosso tabuleiro. 2 em cada um dos lados do nosso hexágono. Então o jogador escolhe uma dessas 12, aliás, desculpa, e coloca ali o seu peão. A partir desse ponto onde ele colocou o peão, se você prestar atenção, o peão sempre vai estar adjacente a 2 hexágonos. E a partir desses hexágonos, você traça 2 linhas retas. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, um peão nessa posição, nessa esquina, você pode traçar uma linha reta por aqui, veja, que abrange esses 3 espaços, 1, 2, 3, ou você pode traçar uma linha reta por aqui, abrangendo esses 4 espaços, 1, 2, 3, 4. Se você prestar bem atenção, todos os pontos onde você pode colocar os seus peões têm essa mesma característica. A partir dele você traça 2 linhas retas, uma delas vai compreender 3 espaços da borda externa, dando um total de 15 dados, né? E a outra linha vai compreender um total de 4 espaços, cortando assim por dentro do lago, compreendendo um total de 18 dados, né? 5, 4, 4 e 5. Então o que o jogador vai fazer? Ao posicionar o seu peão, ele escolhe uma dessas 2 linhas. Eu posiciono e escolho. Ó, eu quero essa linha. Ou então ao contrário. Eu quero essa outra. Então, dessa linha que ele escolheu, o que ele vai fazer? Ele escolhe a linha, como eu falei, dentre essas 2, de acordo com o peão que ele posicionou, e ele escolhe um número de dado, um valor do dado, de 1 a 6. Então, desse valor que ele escolheu, ele irá recolher todos os dados daquela linha. Então, digamos que nesse meu caso aqui, eu tenho escolhido essa linha de cá e tenho escolhido o número 5. Então, eu vou recolher todos os dados que mostram o número 5 que estão presentes nessa respectiva linha. Pego todos eles para mim. Certo? E o que eu faço com esses dados?
eu vou tentar posicioná-los aqui nos meus potes de Noctiluca que eu tenho aqui visíveis. Eu vou posicionar tanto quanto possível. No momento de fazer esse posicionamento nos potes, não importa a cor do dado, importa apenas... Aliás, desculpe, não importa o número do dado, importa apenas a cor. Então veja, eu tenho aqui espaços verdes de sobra, então todos os dados verdes couberam. Eu tenho 2 espaços azuis, então coube um dado azul. Eu tenho um espaço roxo, nesse momento não preciso preencher uma única carta, certo? Eu posso preencher, como eu tenho 2 aqui na minha frente, né, eu posso colocar uma parte dos dados em uma carta e outra parte na outra carta, se for o caso, sem problema nenhum. O único detalhe é que depois que eu posicionei um dado em um pote, eu não posso movê-lo para outro pote. Numa rodada posterior, eu ainda tenho aqui um desses outros potes incompletos e eu penso, se eu movesse um dado daqui para lá, eu abrir um espaço que me permitiria pegar um outro dado ali. Não, não pode. Numa mesma jogada, você pode colocar dados em mais de um pote, mas uma vez que o dado está posicionado, você não mexe ele mais de lugar, deixa ele no mesmo pote. E veja que sobrou um dado aqui na minha mão, o que é bastante comum. O que é que você faz então quando sobra um ou mais dados na sua mão? Você repassa eles para o seu vizinho da esquerda. Aqui na simulação que eu estou fazendo, eu sorteei apenas as minhas cartas. Esqueci de sortear as cartas dos meus vizinhos imaginários. Então vamos sortear aqui só para o exemplo ficar bom, certo? Digamos que lá naquela distribuição inicial de cartas, esse meu vizinho imaginário aqui da esquerda estava com essas 2 cartas aqui. Então eu passo os dados que sobrarem para o meu vizinho da esquerda, com o jogo seguindo em sentido horário. E o meu vizinho vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar esses dados que eu acabei de entregar a ele e vai tentar posicionar tanto quanto possível os dados nas suas cartas, certo? Se por acaso alguns dos dados que nesse nosso exemplo aqui eu acabei passando apenas um dado para ele, mas é perfeitamente possível que eu passe mais do que 1, 2, 3, enfim, quantos dados sejam. Se ele não conseguir posicionar todos os dados que recebeu de mim nas suas cartas, ele vai pegar os que vai posicionar tanto quanto possível e vai pegar os que sobrar e passar para o próximo jogador, para o próximo vizinho, que vai fazer a mesma coisa. Tentar posicionar tanto quanto possível, se sobrar algum ainda, passa para o próximo vizinho. E assim vai. Se os dados derem a volta inteira, no final, chegar no jogador inicial de novo, no jogador da vez, na verdade, né? Chegar de novo no jogador da vez, que foi quem iniciou esse processo. Se ainda sobrar algum dado que dê a volta inteira e chegue na mão dele de novo, esses dados que sobraram depois de dar a volta completa, você guarda na caixa do jogo, certo? Então... basicamente é nisso que consiste uma rodada do jogador. Os jogadores vão fazendo isso ao longo de várias rodadas e, eventualmente, eles vão completar uma carta. Né? Ao longo de várias rodadas, digamos que o jogador foi lá e completou essa carta aqui. Conseguiu colocar um dado de cada cor. Um detalhe que eu não tinha explicado ainda é que, mas talvez vocês tenham imaginado, é que cada um desses 12 espaços onde a gente pode colocar os peõezinhos só pode ser utilizado uma vez. Então, ao longo da rodada, cada jogador, né, cada um desses 12 espaços onde se permite colocar o peãozinho, né, e a partir daí você desenrola o restante da jogada, só pode ser ocupado uma vez. Então, por isso são exatamente 12 espaços, exatamente 12 peões. Cada um deles vai ser ativado uma vez por um jogador. Então, digamos que, né, ao longo de várias jogadas, eu acabei conseguindo completar aqui, pegar uns dados aleatórios só para o exemplo ficar bom, conseguindo completar aqui esse meu potezinho. No exato momento onde eu completo um dos meus potes, o que eu faço é, pego os dados desse pote que eu completei, guardo na caixa do jogo, na tampa da caixa, eu vou precisar deles mais tarde, viro o meu pote ao contrário, para indicar que aquilo ali já está completo, fico com ele aqui ao lado, mas indicando que ele já está completo, e puxo uma nova carta de pote dentre essas que estão viradas para cima, ou seja, a primeira do topo de do topo do monte. Temos 4 montes aqui, cada um deles com uma carta virada para cima. Então, eu tenho 4 opções de compra, né? 4 opções de potes que eu posso adquirir. Então, eu reponho, voltando assim a ficar com 2 potes. Além disso, veja que cada pote tem aqui do lado dele, no gargalo do pote, um cordãozinho e uma ficha, uma moeda, uma medalha, ou sei lá o que, de uma determinada cor.
Então, no momento em que você completa o pote, você vai pegar a primeira ficha do topo do monte da cor correspondente. Então, veja aqui, é vermelho, esse é vermelho também, esse é vermelho. Temos aqui um marrom, temos aqui um dourado. Então, no momento em que você completa o pote, você pega a primeira ficha do topo do monte correspondente, conforme a cor aqui desse medalhãozinho que está amarrado no gargalo do pote. Pega ele para você, pega a ficha de pote, deixa virada para baixo e puxa uma nova ali daquele mostruário, né, de cartas viradas para cima. Precisa ser necessariamente uma das 4 de cima, uma das 4 que estão visíveis ali no topo do monte, e puxa, voltando a ficar com 2 cartas para preencher. Você faz isso sempre que você completa uma carta. Se você completar as 2 numa rodada só, você faz o processo 2 vezes, certo? Faz todo esse processo para substituir a carta, pegar uma com relação a uma das cartas, e em seguida faz de novo com relação a outra carta, sem problema nenhum. Então tem um detalhe, o primeiro detalhe aqui importante aqui na estratégia do jogo é o seguinte: lembra que as fichas aqui ficam ordenadas da menor para a maior. Então, em tese, o jogador que completa esses aqui, vocês devem ter imaginado, são pontos de vitória a ser contabilizados no final do jogo. Então, em tese, o jogador que completa mais cedo as suas garrafinhas, né, os seus frascos, pega as piores fichas, pega as fichas de menor valor. Em compensação, pelo fato de ter completado, ele puxa uma nova carta. Então, vai provavelmente ter mais uma chance de completar novas cartas ao longo do jogo. Então isso dá uma certa equilibrada, é uma coisa que o jogador tem que levar em conta. Então o jogador, quanto mais cedo ele completa os seus frascos, de menor pontuação será as fichas que ele puxa. Em compensação, ele vai puxar uma nova carta que vai dar a ele chance de fazer mais pontos, mais e mais vezes, né? Então é isso, como eu disse, os jogadores vão fazendo, repetindo esse processo até que os 12 espaços do tabuleiro estejam preenchidos. Ou seja, né, dá 3 jogadas por jogador numa partida de 4 jogadores, 4 numa partida de 3 e 2 numa partida de 4, né? Aliás, desculpa, 3 numa partida de 4, 6 numa partida de 2 e 4 numa partida de 3. Então os jogadores vão fazendo isso até que todas as 12 jogadas tenham sido feitas. Repetindo sempre aquele processo, recapitulando, já para se encaminhar para o encerramento do vídeo. Posiciona ali o peão. Desse peão que você posicionou, a partir do ponto onde você posicionou o seu peão, você traça as 2 linhas, né, linha reta. Pode ser, no caso, essa linha que percorre a borda, ou pode ser essa aqui que corta por dentro. Você escolhe uma das 2. Dessa linha que você escolheu, você escolhe um número do dado. Escolhe um número, mas não escolhe nem a cor, nem a quantidade. A cor e a quantidade vão ser todos que estejam naquela linha que você escolheu e que sejam do número que você escolheu. Recolhe todos esses dados, preenche tanto quanto possível os seus potes. O que você não conseguir preencher, você repassa para o seu vizinho da esquerda, que vai fazer a mesma coisa, preencher tanto quanto possível. O que sobrar passa para o vizinho da esquerda até que não sobre, não tenha mais nenhum dado, ou até que dê a volta completa. Se der a volta completa e ainda sobrar dado, você coloca na caixa do jogo. E vai se repetindo esse processo. No meio desse processo, os jogadores vão completando os potes. Ao completar o pote, você vira ele para baixo aqui e puxa uma nova carta. E pega também a moedinha de pontuação correspondente conforme a cor. Depois que todos os 12 espaços estiverem preenchidos, o que você vai fazer? Você vai recolher os dados que tiverem sobrado no tabuleiro, certo? Recolhe eles, guarda separadamente, vai pegar todos os dados que estavam na caixa do jogo, o que inclui aqueles que sobraram no começo da partida e você não usou. E inclui também todos os dados que foram sendo usados pelos jogadores para completar as suas cartas ao longo do jogo. Todos aqueles que você ao longo da partida foi completando e foi deixando separado na caixa do jogo, você preenche novamente o tabuleiro usando isso, certo? Então, os que sobraram no tabuleiro, você descarta. E os que estavam guardados na caixa do jogo, você usa para preencher novamente o tabuleiro, preencher pela segunda vez o tabuleiro. Então você pega a fichinha do jogador inicial, vai repassar para o vizinho da direita do jogador inicial, ou seja, o jogador que era o último jogador, e ele vira. Nós teremos agora uma segunda rodada, onde o jogo roda no sentido anti-horário, certo?
Então, para balancear essa vantagem que o jogador tem de jogar primeiro, você joga assim, uma primeira jogada, uma primeira rodada, onde o jogo gira no sentido horário, e em seguida, aquele jogador que era o último, ou seja, o vizinho da direita do jogador inicial, passa a ser o novo jogador inicial, e agora, ao contrário, o jogo vai girar em sentido anti-horário. Ou seja, quem era o primeiro na primeira rodada torna-se o último na segunda. E aí você joga uma segunda rodada com as mesmas regras, exatamente iguais, com a diferença só que agora tudo gira no sentido horário. Tanto a ordem de jogo gira no sentido horário, quanto aquele movimento de repassar os dados que sobraram também é feito no sentido horário, ou seja, para o seu vizinho da direita e não para o da esquerda. Vai se repetindo todo esse processo, até que se finaliza a segunda rodada. Você joga 2 rodadas completas. 24 jogadas ao todo, né? São 12 peões, cada vez que você posiciona um peão, você faz uma jogada. Então, você 24 jogadas ao todo, somando tudo. E aí, a gente vai contar ponto para ver quem é o grande vencedor. Nessa contagem de ponto tem um detalhezinho que é o seguinte. Eventualmente vão ter sobrado aqui, normalmente vão ter sobrado, fichas das 3 cores, né? Da amarela, da marrom e da vermelha. Essas fichas que sobraram no final do jogo, né, depois de ter terminado as 2 rodadas, essas fichas que sobraram vão ser distribuídas. Vão ser distribuídas para quem? Para o jogador que tiver mais fichas daquela respectiva cor. Então, no final das contas, sobraram 3 fichas vermelhas. Quem é o jogador que ao longo da partida juntou mais fichas vermelhas? Foi o jogador fulano. Então ele vai receber todas as fichas vermelhas que sobraram, com o detalhe que essas últimas que sobraram você recebe virado ao contrário. Recebe com o lado cinza virado para cima, onde elas valem apenas 1 ponto. Você faz o mesmo processo com as marrons e com as douradas, certo? As fichas que sobraram no final da partida, você vai entregar para o jogador que, ao longo da partida, conseguiu acumular o maior número de fichas daquela respectiva cor. Ele recebe essas fichas, no entanto, recebe elas viradas com o lado que vale apenas 1 ponto, o lado cinza, voltado para cima. Em caso de empate, você divide tão igual quanto possível, e nessa divisão... Aliás, você divide tão igual quanto possível, não. Você divide por igual, e se ao fazer essa divisão sobrar algum resto que não dê para dividir, esse resto você simplesmente descarta, desconsidera. Então, sei lá, digamos que no final empataram 2 jogadores no final empataram no ranking, digamos assim, de quem tem mais fichas amarelas, mais fichas douradas. E tem 3 fichas para entregar. Você entrega uma para cada um e a terceira você descarta. Então, feita essa divisão final dessas últimas fichas de pontuação, lembrando mais uma vez que nessa divisão final as fichas virão com o lado cinza voltado para cima, o lado que vale apenas 1 ponto, a gente faz a contagem final de pontos, conforme vem descrito aqui no verso da carta de Noctiluca favorita. No verso da carta de Noctiluca favorita. Como é a pontuação, então? Você soma a pontuação de todas as fichas que você acumulou ao longo da partida. Você soma a pontuação de todas as cartas que você completou ao longo da partida, né? Você lembra? À medida que você vai completando aqui as cartas, completando os potes de Noctiluca, você vai deixando elas viradas para baixo aqui. Muitas dessas cartas, não todas, mas muitas delas valem ponto, certo? Essa aqui, por exemplo, vale 2, essa vale 1. Tem algumas que valem 0, mas muitas delas valem sim pontos. Você vai somar aqui, considerando apenas os potes, as cartas, no caso, que você completou. Vai contar ainda a sua Noctiluca favorita. Lembra que ficou em segredo ao longo do jogo inteiro? Cada jogador tinha a sua cor favorita? Papai. Pois bem, você vai, considerando apenas as cartas que você completou, você vai contar quantos espaços você tem, né? Quantos quadradinhos você tem da cor da sua Noctiluca favorita. E cada quadradinho desse vai lhe dar 1 ponto. 1 ponto por cada quadradinho da sua cor favorita, da sua cor da Noctiluca favorita, presente nas cartas que você completou. E por último, os dados que sobraram. Dados que eventualmente sobraram, ficaram aqui em cima das suas cartas incompletas ao final do jogo. Você vai somar 1 ponto de vitória para cada 2 dados que sobraram. Então aqui é o lembrete, né? Os pontos de vitória das fichas que você acumulou ao longo do jogo, das cartas que você completou ao longo do jogo, dos quadradinhos correspondentes aqui de Noctiluca da sua cor favorita, presentes nas cartas que você completou ao longo do jogo,
E os dados que sobraram, 1 ponto para cada 2 dados. 1 ponto para cada 2 dados, 1 ponto para cada quadradinho da Noctiluca favorita, mais os pontos das cartas e das moedinhas, né, das fichas, soma tudo. Quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Deixa eu jogar aqui a caixa. Joguem Noctiluca. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.